Ok. Gente, os textos estão aí, mas são tópicos para eu acompanhar do que propriamente dito serve para anotação. Primeiro esses textos aqui, para a gente começar a falar de unidade. Tá? O primeiro aspecto, queria lembrar aqui a questão do padrão, do modelo que Deus deu. Né? Ou que Deus dá. Né? Quando Deus pediu a Noé que se construísse a arca, então nesse texto de Gênesis 6, 14, 16, está aqui toda a planta, a descrição de como que a arca deveria ser feita, como deveria ser essa arca, né? A altura, a largura, todos os detalhes como ia ser essa arca, né? E são medidas que servem até hoje para a indústria naval se basear como construir, né, na proporção, uma embarcação. Né? São válidas até hoje. E naquela época, obviamente, não se conhecia isso. Né? Então, Deus trouxe e deu para Noé o modelo, né, de como construir essa arca. Se Noé resolvesse fazer do jeito dele, não ia funcionar. Né? Precisava ser daquele jeito. Mais tarde, bem mais tarde, Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo. Né? E também deu todos os detalhes do tabernáculo. Todo, né? E o tabernáculo é uma coisa que tinha muito mais detalhes do que tinha a arca ainda. Né? No tabernáculo, está lá preocupado com as cores, com os colchetes, né? Com as cortinas, detalhes, detalhadamente. Né? E, não obstante todos os detalhes, Deus ainda colocou uma lembrança, uma leve advertência para Moisés. Né? Faze conforme o modelo. Né? Então, os materiais, o tipo de material, as cores, tudinho lá, e Deus, né, lembrou Moisés para fazer conforme o modelo. 1 Crônicas 28, né? Isso aqui acho que até vale a pena a gente dar uma olhada. Se o tabernáculo era uma coisa complexa, o templo era mais ou menos complexa que o tabernáculo? Mais complexo, né? Eu, pelo menos, imagino que fosse mais complexo. Davi foi o grande, né, autor, digamos assim, do templo, né, da construção do templo. Ele pensou, se preocupou, ele entrou em todas as coisas, deixou o templo em condições, né, as preparações de condição de Salomão executar. Então, toda a planta, todo o projeto do templo, ele vem de Davi. E Salomão foi o executor. Né? Então, 1 Crônicas 28, 11, diz assim: Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, suas tesourarias, seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. E depois, 19, que vai descrever tudo isso, né? Um pouquinho só 12. Também a planta e tudo quanto tinha em mente com referência aos atos da casa do Senhor e todas as câmaras em redor, para os tesouros, etc. E lá no 19, tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Né? Então, o templo, uma coisa também foi dada no detalhe, e Davi transferiu isso para Salomão. Né? Detalhes mesmo. Né? Construiu uma casa, Deus deu a Davi, Davi passou para Salomão, o projeto geral, o projeto executivo, os materiais, onde buscar, né? Da onde trazer a madeira, onde trazer a pedra, tudo, todos os detalhes estavam preparados. Né? Projeto executivo em tudo, né? E
qual é a origem de todos esses modelos aqui? A origem está em Deus, né? Deus deu um modelo. Quando nós falamos de igreja, a frase mais comum e certa, que nós ouvimos é o seguinte: Deus não deu um modelo para a igreja. E por isso é que está toda essa confusão aí, né? Será que Deus não deu um modelo para a igreja? Né? Há aqueles que acham que deu o modelo e vão lá no Atos dos Apóstolos vasculhar, né? Procurar entender qual é o modelo que Deus deu, né? Mas em Atos também a coisa é bem complicada, porque a igreja de cada cidade, de cada época, ela tinha nuances, tinha diferenças, né? Antioquia não copiou Jerusalém, Coríntios não copiou Antioquia, Efésios não copiou Coríntios, então não havia, né, naquela época uma cópia. A pirataria não estava em alta como está hoje, né? Então cada uma, em cada seu tempo, buscava se ajustar àquilo que Deus tinha. Mas, então, acho que é correto dizer que não tinha, de fato, um modelo, né? Esse modelo objetivo, né, realmente não tinha. Então, parece que vamos tentar discutir, achar o modelo objetivo da igreja. Mas, por outro lado, também havia, sim, um modelo, né? E nessa passagem aqui, nós vamos descobrir, então, esse modelo que foi deixado. João 4,34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem está dizendo isso? Jesus. Então, Jesus aqui tinha em mente alguma coisa que deveria ser feito. Ele não estava imaginando no improviso, naquela hora, o que fazer. Mas ele tinha claro para ele qual que era a missão. Ainda em João, lá no 17, no versículo 4, Jesus orando fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Pulando para o 21c, a última frase do versículo: para que o mundo creia que tu me enviastes, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Entrando no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, Jesus tinha, sim, em mente o que fazer. Ele pouco falou da igreja, apenas acho que três versículos que falam da igreja, mas ele sabia o que tinha que fazer. Assim como Noé, assim como Moisés e assim como Salomão tinham, né, um modelo, sabiam o que ia fazer, Jesus também sabia o que ia fazer. Ele tinha, sim, esse modelo, tinha, sim, esse padrão do que Deus queria, né? E lembrando um pouquinho do templo, né, Salomão, ele é uma figura de Jesus. E o templo que ele fez também é uma figura da igreja que viria se constituir. Salomão, figura de Jesus, e o templo, a figura da igreja. Então, havia, sim, um modelo. Mateus 16, 18, e eu vou focalizar só a parte B do versículo. Infelizmente, a gente dedicou toda a atenção, todo o foco para a parte A, olhando para a questão da pedra, né? E essa pedra está causando problema até hoje, divisão até hoje. Então, vamos mudar o foco para a parte B do versículo.
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus sabia o que ia fazer, como fazer. E ele declarou que ele ia edificar a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós podemos notar aqui, nessa frase, algumas afirmações de exclusividade, né? Primeiramente, quem é que edifica a igreja? Só Jesus pode edificar a igreja, né? Então, tem uma tarefa, que é a tarefa, digamos, principal, fim da igreja, que só Jesus pode fazer. Nós não podemos edificar a igreja. Quando Paulo fala em lavoura e depois entra em edifício falando de igreja, ele fala que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Então, a edificação é uma coisa, é um atributo, é uma tarefa exclusiva para Jesus. Ninguém pode edificar a igreja. Então, vamos pensar o que seria a edificação, então. Será que pregar é edificação? Sim? Não? Sim? Faz parte? Ajuda? Muito bem. Então, nós temos coisas que são, vamos pensar o seguinte, tem certas tarefas que são tarefas fim. A finalidade de tal coisa é isto, né? Então, alguém abre uma loja para vender roupa. Qual que é a finalidade desse negócio? Vender roupa. Agora ele vai precisar de alguém para fazer o café para os clientes. Fazer o cafezinho para os clientes é atividade fim? Não. Ajuda, mas é um meio, né? Ele precisa contratar um contador. Contador é a atividade fim dele? Não, mas precisa o contador. Então, tem várias atividades que elas ajudam, são meios pelo qual chegamos à atividade fim. Mas não pode se confundir com a atividade fim. Então, pregar, ela é uma atividade meio, mas não dá para confundir com edificar. E alguém falou que não é edificar. E por que não é edificar? E então, pregar é coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer, então, é uma atividade que não é a edificação. Evangelizar é edificar? Orar. Oxa, então agora espero que todos tenham concordado. Quem discorda disso aí, não? Vocês estão convictos? Porque a gente fala que se orar não é edificar a igreja, parece que essa oração é a coisa mais sublime que tem. Então, a gente conseguiu desentranhar, separar uma coisa da outra, realmente, né? Então, edificar é uma coisa exclusiva de Jesus. Então, qual é, na igreja, a única coisa que só Jesus pode fazer? O melhor pregador não consegue, o melhor evangelista não consegue, o profeta não consegue, o apóstolo não consegue, mas só Jesus consegue fazer isso. Crescimento. Vamos lá, gente. Milagre. Milagre. Tem milagre que está fora da igreja, né? Salvar. Mas, né? Para salvar, é necessário alguma coisa, né? Convencer, está chegando perto, hein? Converter. Muito bem, converter, aonde que está localizado essa ação? Onde que age essa ação no homem, a conversão? No espírito, no coração. Então, mudar o coração do homem, só Deus. Tirarei o vosso coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Escreverei nele, né, as minhas leis, a minha palavra, o meu mandamento. Só Deus pode fazer isso. Então, a edificação da igreja é algo que está relacionado ao coração
E só Jesus pode fazer isso. Então, edificar a igreja é uma questão do coração. É uma tarefa exclusiva de Jesus. Né? Então, essa é a primeira exclusividade. Ok, gente? Ficou alguma coisa ser meio solto no caminho? Tudo bem? O sono ainda não está incomodando? Ainda não, né? Alguém ia tomar um remédio para dormir? Eu falei, não, pode entrar. Não precisa tomar um remédio, não. Outra exclusividade, né? Nessa frase. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Sobre qual igreja que as portas do inferno não prevalecem? Aquela que Jesus edifica. Né? Então, Jesus tem compromisso diante do inferno só com essa igreja. A igreja que ele edifica. Então, quando Satanás consegue ter sucesso, prevalece, é porque aquilo não diz respeito ao que Jesus edificou, ao que Jesus fez. Então, será que tem muita igreja hoje sendo edificada, né, fora desse contexto? Tem muitas casas sobre areia hoje? Tem. Né? E essas daí, né, Satanás tem acesso, tem controle. Né? Então, uma igreja que não é edificada por Jesus, edificada pelo homem, é uma igreja a qual Satanás tem acesso. Né? Não temos uma menção mais ou menos disso lá em Apocalipse? Né? De algumas coisas, igrejas que pareciam estar bem e tudo mais tal, e tinha lá, tolerando a Jezabel, o próprio Satanás tal. Então, é possível sim a gente falar de igreja e nesse ambiente também estar presente em coisas de Satanás. Bom, se a igreja que Jesus edifica, Satanás não prevalece sobre ela, será que por acaso Satanás teria algum interesse em levantar alguém que tivesse disposição para edificar a igreja? E quem sabe até atrair pessoas da igreja que Jesus está edificando para essa outra? Vamos pensando aí, né? Eu quero caminhar um pouco lentamente, porque eu quero realmente refletir com vocês. Bom, voltando um pouco ao modelo, então, o modelo é alguma coisa tão importante na igreja, era importante aqui naquilo que seria a sombra do que viria a ser, né? Mas na realidade é tão importante que aqui Deus não mostrou algo, não mostrou alguma coisa como modelo. Ele mesmo se propôs a ser o modelo. Né? Então, quando nós falamos sobre o modelo da igreja, nós não deveríamos, talvez, procurar coisas objetivas, como se encontram nas sombras, naquilo que é sombra. Mas quando falamos modelo da igreja, o modelo é o próprio Deus. Ele não falou desse jeito, altura, largura ou coisa assim. Ele mesmo se apresentou como modelo. Né? E o modelo de unidade. Com a intenção disso, então, de que a igreja manifestasse aqui a Trindade, manifestasse aqui o céu. Então, nosso Deus, além de ser um Deus único, nós vimos bastante isso, né? É um Deus comunitário. É um Deus de comunhão. Né? Aquele Deus único do ponto de vista
monoteísta clássico, tradicional, que nós temos talvez os maiores exemplos, o islamismo e o judaísmo, a fé que as pessoas têm, aquilo entra na sociedade. E você vai encontrar, então, as sociedades religiosas, os governos teocráticos dessas religiões monoteístas, todas elas são autoritárias. Às vezes, até o sacerdote confunde-se com o governo. Mas, se não confunde com o governo, é uma religião sempre autoritária. Né? Porque eles vão expressar um Deus que eles imaginam ser esse Deus único, tradicional. O que muda o cristianismo é que nosso Deus ele é trino, são 3 pessoas. Né? Então, isso quebra o autoritarismo. E pensando um pouco nisso aí, o nosso modelo de autoridade também deveria acompanhar, da mesma forma, esse Deus, a maneira como que Deus é. Quando Deus chamou Adão e falou para ele sujeitar todas as coisas, os peixes, as aves, os animais, etc., você vai naquela relação ali, não tem o homem. Então, não é legítimo um homem dominar sobre outro homem. E quando Jesus fala em autoridade, em governar, né, ele vai usar um outro sinônimo diferente do mundo. Governar para Jesus, qual que é o sinônimo? Servir. Então, o homem ele foi dado para dominar sobre todas as coisas e servir outro homem com esse domínio que ele tem. Então, o homem tem capacidade de dominar, mas não para dominar o outro homem, mas para servir outro homem. Essa é a relação que nós vimos, né, que vem da Trindade. Bom, então nós precisaríamos aqui manifestar a Trindade. Deus prometeu dar um só Espírito e um só coração. Ezequiel 19, 18, 20 e Atos 4, 32, né, mostram a promessa e o cumprimento da promessa. Todo mundo lembra de Ezequiel aí? Estão lembrados? Vamos dar uma olhadinha então, já que... Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. E Atos 4, 32, é impressionante a vinculação que tem as duas passagens. Atos 4,32 diz: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Né? Então, um só coração e uma só alma. Havia, então, na igreja primitiva, esse aspecto da unidade. Né? Nada era pessoal. As coisas colocadas em comum. Né? Um só coração. Uma maneira de crer, de pensar, de agir. Então, a unidade, ela era uma coisa respeitada
E ela continuou sendo assim, gente? Não. Então, quando começaram a aparecer algumas divergências de pensamento, tudo mais tal, a igreja começou a tomar providências fora da unidade para conseguir arrumar isso, né? Então, a autoridade descentralizada em um homem, alguém dá a palavra final, doutrinas, né? Enfim, tentando achar algum meio de preservar aquela unidade sem que a igreja desmanchasse. Contudo, né, ela foi escapando, foi saindo, foi perdendo sua unidade. E algumas coisas mais objetivas tomaram mais importância do que a própria unidade. Então, as doutrinas, por exemplo, vão criar doutrinas que as pessoas queiram seguir, mas havia quem discordasse da doutrina. Várias outras coisas foram surgindo. E a unidade, ela começou a ficar uma coisa abandonada, de lado, desprezível. E chegamos nos dias atuais, hoje, em que as pessoas tomam decisão, mas não levam em consideração os prejuízos da unidade. O que isso pode trazer para a unidade, né? Então, eu preciso decidir que é o seguinte, a doutrina certa é essa. Então, eu tenho que ficar com ela. A pessoa errou da administração, tudo mais tal, eu vou sair, eu vou ficar. Enfim, são 1000 maneiras, 1000 razões que se tem para dividir, e se divide porque a pessoa não leva em consideração a importância da unidade. A unidade ficou uma coisa desprezível, né? Mas nós não estamos autorizados, em momento algum, a tomar decisão que traga prejuízo para a unidade. Então, diante de uma decisão que vai prejudicar a unidade, essa decisão não deveria ser tomada. Nós não deveríamos jamais trazer prejuízo para a unidade. A unidade não pode ser uma moeda de troca, né? Eu vou dividir aqui, mas a gente vai ganhar mais com isso, com outro, várias situações a gente pode ganhar, né? Vou ter uma igreja mais pura, mais sem mistura, tudo mais tal, pensando, né, que vai ser assim, e a gente acaba usando a unidade como moeda de troca, né? Ficou uma coisa secundária, perdeu-se o valor, né? Cada vez mais aviltada, né? Agora, o modelo que Jesus instituiu, ele leva em consideração a base da unidade. E nós estamos autorizados a mudar esse modelo? Mas mudamos, né? E isso é uma coisa muito, muito, muito grave, né? Houve situações em que o modelo que Deus propôs foi mudado, né? E isso é trágico. Quando se muda o modelo de Deus, nós acolhemos ídolos. Ídolos tomam lugar, né? Quando, lá no deserto, já o povo saindo, caminhando no deserto, Moisés demorou no monte lá, o que fizeram lá embaixo? Um bezerro de ouro, né? E ainda com uma frase pronta, né? Eis aqui, né, o Deus que tirou vocês do Egito. Não afronta isso. Substituiu Deus, tirou Deus, substituindo por um ídolo, né? Então, bezerro de ouro no deserto. A arca sobre o carro de boi, quando Davi quis levá-la para Jerusalém, né? Não era para levar sobre carro de boi. Ainda que havia boa intenção, a hora que o carro teve um problema lá, Uzá meteu a mão na arca para ela não cair, foi proteger a arca, morreu, né? Então, as boas intenções, elas não justificam nós mudarmos o modelo. Tem um texto nesse sentido que eu acho assim, o absurdo, né? 2 Reis 16,
Quem está dormindo aí é uma grande chance de se movimentar. 2 Reis 16. De 10 a 18. Ouçam só essa história. Vocês estão lembrados daquele rei Ezequias? Ezequias foi um cara legal, não foi? O rei Ezequias. Agora o pai dele chamava Acaz. Não Acaz lá de Jezabel, que é do Reino do Norte, mas Acaz, que foi rei em Jerusalém. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, ficou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou seus holocaustos, sua oferta e manjares, derramou sua libação e aspergiu sangue sobre suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa do Senhor, entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs de lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta e manjares da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta e manjares, o holocausto de todo o povo da terra e sua oferta e manjares e suas libações, todo o sangue do holocausto e todo o sangue do sacrifício aspergirá nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo que o rei Acaz ordenara. E aí tem mais coisas que o rei Acaz fez ainda. Então aconteceu. O rei Acaz, lá de turismo, lá em Damasco, viu um altar bonito lá, falou: isso aqui sim que é um altar bonito. Não é aquele que tem lá no templo. Daí imediatamente mandou uma planta para Urias, e Urias se apressou em fazer o altar. Quando o Acaz chegou, estava pronto o altar. E começou a usar aquele altar. Uma decisão pessoal de alterar aquilo que Deus tinha dado como modelo para fazer no templo. Né? Será que hoje nós não fazemos coisa semelhante também? Não trocamos o altar? Nós falamos aqui ligando muito altar com oração. Né? A oração, quem que inventou a oração? Quem criou a oração? Deus. Né? Então, Deus tem também um propósito com a oração. Né? Tem uma máxima do cristianismo que difere de todas as religiões. Né? As religiões dizem o seguinte, né? É o homem que vai até Deus. Já ouviram a expressão? Todas as religiões levam a Deus. Né? Então, todas as religiões vão dizer alguma forma, alguma maneira de como você pode chegar até Deus. Alguns vão fazer sacrifícios, vão ser bem, bater no corpo, etc., fazer sacrifício físico, grandes jejuns. Né? Outros vão estudar muito, 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 vão se trancar em mosteiros e ficar estudando a vida toda. Outros ainda vão fazer uma meditação para entrar em estado alfa, tudo mais, né? Coisa semelhante. Então, todas as religiões querem mostrar um caminho para chegar até Deus. E o cristianismo é exatamente o contrário. É Deus que toma iniciativa, é Deus que vem até o homem, sempre. O homem nunca vai chegar por si mesmo até Deus, mas é Deus que vem até o homem. Desde a criação, né, a encarnação é o maior exemplo de todos, e a oração ela tem que ser vista também nesse sentido. Eu tenho a maneira religiosa de pensar de que é eu que tomo a iniciativa da oração. Né? Então, eu vou orar às 6:30 da manhã.
Mas se eu vou orar às 6:30 da manhã, estou com vontade de orar, faço um propósito de orar, é porque antes disso, o Espírito Santo me tocou para eu ir até lá para orar. Agora, imagine o seguinte, né? O prefeito da cidade convoca você para uma reunião, para uma conversa. Então, agendou lá para você estar lá numa terça-feira, às 10 horas da manhã. Aí chega a terça-feira, 10 horas da manhã, você vai chegar lá, abrir o gabinete dele, vai sentar diante dele e vai falar todos os seus assuntos que tem em mente com ele. Né? Ele que te chamou, ele te convocou, então você vai chegar lá, se apresentar, né? Estou aqui, e vai entrar e vai ver o que o prefeito tem a dizer para você. Então, se foi Deus quem tomou a iniciativa para nos chamar para oração, a agenda é dele. Né? Então, temos que entrar, qual é o assunto que ele tem? Qual é o papo que ele quer levar comigo? O que ele quer tratar comigo? Mas nós fazemos o seguinte, né? Chegamos, né? Bom, eu vou orar, a hora que eu posso orar é a hora do meio-dia, né? Determina o horário, local, tudo mais e tal. Chego lá, falo os meus assuntos e vou embora, né? E chamo isso de oração, né? Assuntos esses que são os meus assuntos, os meus interesses, os meus anseios, as minhas necessidades, e chamo isso de oração, né? Aliás, no catecismo definia lá no comecinho, né? Orar é falar com Deus. Não é isso, né? Não é só isso, né? É dialogar com Deus, de onde que parte dele o assunto. Então, durante o tempo, não aqui com essa imediatidade com que Eurias fez, tão rapidamente um outro altar, nós fomos mudando o altar. Aquilo que era interesse de Deus, nós fomos colocando o nosso interesse no lugar. Né? Ainda graças a Deus que tem grupos de irmãs, círculo de oração, que oram essa oração ainda, né? Porque eu acho que ainda mantém ainda muitas coisas em pé, viva, é essa oração. Mas restaurar esse altar seria nós entendermos, né? Esse altar original de Deus, foi Deus que tomou a iniciativa, Ele que inventou a oração, atende aos propósitos dEle. E somente que nós atendemos Deus, é que nós somos atendidos, nós somos satisfeitos, né? Então, nós estamos assim mudando muito o modelo que Deus permitiu para nós. E uma dessas coisas é mudar a questão, tocando na questão da unidade. Né? Ela é uma coisa mais sagrada do que nós imaginamos. Esquecemos, né, ao mudar dessas coisas, parece que faz uma coisa meio sutil, tal, parece que Deus não vai perceber, não vai notar, tal, e a gente está adiantando. Mas esquecemos que Deus é um Deus ciumento. Né? Quando Jesus, né, viu lá o templo com os vendilhões lá dentro, ele ficou um tanto bravo. Né? Imagine se Jesus estivesse andando hoje, né, no meio das igrejas. Acho que um chicote só seria pouco, né? Por quê? Ali havia ídolos, nós não estamos referindo àquele ídolo natural, convencional, de imagem, né? Mas lá o comércio, lá aquela religião de aparência, estava tomando conta do lugar de Deus, da casa de Deus. Então, hoje, muitas coisas nós fazemos religiosamente estão tomando o lugar de Deus. Até a própria religião acaba sendo um ídolo para nós. É ela que nos salva, que nos guarda, que nos dá conforto, que nos controla, ou que nós controlamos através dela. Né? Então, são coisas que estão presentes na casa do Senhor, e parece que tudo está legal. E aonde começa tudo isso? Quando nós quebramos a unidade com Deus. Para nós, estamos caminhando para o fim aqui, vamos ver Mateus 4.
Meia hora. 40 minutos. Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atire-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retire-se, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e os anjos, eis que vieram os anjos e o serviram. Uma leitura mais superficial, ou mais imediata, mais simples desse texto aqui, a gente vai pensar o seguinte, né? Bom, Jesus, 40 dias, com fome, o diabo trouxe ali pão para ele. Né? Depois, levou ao pináculo do templo, pediu para que ele se jogasse lá de cima, e finalmente ofereceu os reinos do mundo. Né? Satanás ofereceu aqui uma coisa absurda para Jesus. Né? Não era legítimo que Jesus, com fome, pudesse comer? Né? Pão. É legítimo, não tem nada, não tinha aqui nenhuma coisa, digamos assim, imoral que estivesse acontecendo. Né? Era uma tentação muito sutil. Olhando de maneira geral, qual que era a intenção de Satanás aqui? Era fazer Jesus comer, se jogar, ou Jesus receber os reinos? Qual que era a intenção maior de Satanás em toda a tentação? Adoração a ele. Quebrar a unidade com Deus, romper a unidade com o Pai. Se és filho de Deus, faz isso. Né? Então, a grande estratégia, o grande trabalho do diabo era dividir, né, o filho na Trindade, dividir o filho do Pai. Isso iria acontecer, mas não desse jeito aqui. E olha, primeiro ele oferece uma coisa legal, pão para quem tem fome, né? Diria o seguinte, tem aqui um viés econômico, né? Se transformar em pão, né? Se é uma coisa que não falta lá naquela região, é pedra. Tem tanta pedra que os judeus não levam flores ao túmulo, né? Embora Israel seja o maior exportador de flores do mundo. O judeu leva pedrinha, coloca no túmulo. Vocês viram a lista de Schindler? Né? Chega no final, coloca pedra. Então você vai nos túmulos lá dos judeus, cheio de pedrinha lá. Pedra tudo quanto é canto. Então Jesus podia montar uma padaria assim, enorme. Outra coisa, outra tentação não econômica, agora notoriedade. Você sobe lá, se joga, todo mundo vai ver, os anjos te amparando, você vencendo aí da gravidade e tal, vai ser uma coisa notória, todo mundo vai ficar admirado, vão dar crédito para você, vai ficar famoso. Né? Imagine alguém que venceu a lei da gravidade porque os anjos ampararam, vai ser reconhecido como filho de Deus mesmo. Então, a tentação da notoriedade. E por último, né, ele vai ao ponto. Né? Você não veio para receber os reinos, tomar conta dos reinos? Olha só que maravilha, a glória de todos eles. Né? Isso aqui me foi dado, lá em Lucas fala, né? E eu também dou para você. Né? Te dou, agora, de graça. Né? Só uma questão, você prostrado, me adore. Será
que esse mesmo cenário de hoje não está presente na igreja também? Satanás, quando vai agir para dividir alguém de alguém, será que ele vai fazer coisas assim horrorosas? Ele vai usar argumentos terríveis, né? Larga a mão dessa igreja aí, sai daí, monta uma igreja que você pode fazer tudo, né? Uma igreja que você pode roubar, uma igreja que vai te dar isso e aquilo, tudo mais, assim, coisas bem, né? Você pode montar na sua igreja nova uma gangue muito boa, com ex-assaltantes, e você pode roubar o Banco Central, né? Ele nem fala isso, que se falar qualquer obreiro isso daí, porque ele vai dar risada dele, né? Mas ele vai ser mais sutil. Olha, você passando necessidade aí, né? E o teu pastorzão lá, o chefão, no bem bom, né? Você poderia abrir uma outra igreja. Tem tanta gente aqui que gosta de você, né? E você vai ter pão à vontade, né? Ou então, né? Olha só como você tem ministério, tantas curas, tantos milagres que está fazendo, tudo mais tal, e você fica aqui sujeito a esse ministério. Você tem liberdade, tem que ter o teu próprio ministério. Vamos em frente, abre o teu ministério, vamos lá, né? Ele vai fazer, né, propostas boas, né? Ou ainda, né, você sempre sonhou em ser um pregador das multidões, que pode ir para o rádio, para a televisão, né? Tanta gente precisando do seu ministério, e você fica aqui escondido, pregando aqueles cultos menos importantes, né? Você, né? Deus está te chamando, Deus deu ministério para você, tudo mais e tal. Ele vai ser sutil desse jeito e vai provocar. E quando ele provoca a divisão, ele está colocando ali um elemento que não é da origem, natureza da Trindade. Está colocando uma divisão. E tenho certeza que ele vai ser sutil e vai oferecer coisas boas, plausíveis, coisas que parecem ser de Deus. Se você é o filho de Deus, se você é esse pregador que você tem sido, olha quanta gente ouviu o teu apelo hoje, olha que ministério que você tem, quantas pessoas foram... Você tem que sair dessa. Você tem que viver teu ministério. Então, essa tentação que Jesus enfrentou no deserto, ela continua presente. E o grande objetivo de Satanás, eu diria o seguinte, de maneira mais explícita, ele ganhar a adoração, sim. Mas de maneira mais sutil, mais importante que ele ganhar a adoração, é ele trazer, implantar a divisão, né? A unidade tem origem em Deus, na Trindade, mas a divisão é um elemento satânico. E aí, então, vamos ter elementos na igreja que não fazem parte da edificação de Jesus. E sobre aquilo que Jesus não edificou, sobre essas coisas, o diabo tem controle, ele tem domínio. As portas do inferno prevalecem naquilo que Jesus não edificou. A grande sacada do diabo é essa, é trazer divisão para ele controlar. E vejam, né, como que a divisão se multiplica mais que coelho, né? É uma atrás da outra, é descontrolado essas divisões, né? Descontrolado ao nosso ver, mas tem alguém controlando. Tem algum lugar que Jesus não está edificando e que as portas do inferno estão prevalecendo vergonhosamente para nós. Então, as principais tentações são essa aí, econômica, notoriedade e a política, né? O diabo, ele oferece pão, mas dá pedra. Ele oferece as alturas para jogar no abismo, né? E ele oferece poder para escravizar, né? Ele queria dar todo o domínio para Jesus. Jesus seria o vice-rei,
porque, na verdade, continuaria sendo o dono, né, de todas as coisas. Então, essas 3 afirmações aí, né, tem muita gente que não gosta deles, os maranhenses, acho que principalmente não gostam do Padre Vieira, mas é dele, né? O diabo oferece pão, mas dá pedra, oferece alturas, mas quer jogar no abismo, e oferece poder, mas para escravizar. Né? Basicamente isso. Toda vez que o diabo oferece alguma coisa, boa, sutil, tem outra por trás, que é exatamente a negação do que ele está oferecendo. Né? Bom, nós conhecemos a voz do diabo? Sim ou não? Sim, conhecemos, né? Nós somos tentados, né? E não é Deus que nos tenta, é o diabo. E nós pecamos conscientemente, sabendo que foi o diabo que ofereceu para nós. Agora, muito mais conhecer a voz do diabo e ser iludido por ele, é conhecer a voz do pastor, a voz de Jesus. Então, isso que a Elisa insistiu, que Deus fala conosco, Deus fala. O que nós precisamos é ter esse ouvido que pode captar, pode ter sensível, ter ouvidos para ouvir a voz do pastor. Né? E se nós ouvíssemos a voz do pastor, nós não iríamos ouvir a voz do diabo. Então, uma pedra fundamental, básica na igreja, é a unidade. E se nós respeitarmos a unidade, o diabo não teria espaço entre nós. Mas porque dividimos, abrimos a brecha, ele entra. O que faz toda a diferença, né? Nós temos 32 anos de casado, então a gente já acompanhou assim, em várias situações, vários casais, né? Agora há pouco acompanhamos um aqui, mas foi fácil resolver. Eu não vou entregar, não. Mas, não vou dizer que a gente já viu de tudo, que a gente fala que quando a gente viu de tudo, aparece mais alguma coisa ainda, né? Esses dias, tinha um helicóptero derramando a unção sobre a cidade. Hã? Não. Olha só, para mim é novidade, para eles é... Ah! Então, isso... Então, eu não fui jogar, não. Cada vez mais tem que ter cuidado no que fala, né? Porque... mas isso que é um trabalho maciço, né? Bom, então, voltando aos casais, penso ter visto já quase tudo, né? Já hoje relatava alguns casos para o Haroldo, né? Que quando a gente resolveu agir de outro jeito, deu certo, né? Tipo assim, esgotou, não tem mais jeito, né? Perdi a paciência, né? Aí, deu certo, né? Uma das vezes, uma esposa ligou para mim. A gente já tinha conversado várias vezes já, tal. Estou ligando porque estou me separando, isso. Né? Falei, então tá bom. Né? Aí ficou meio silêncio lá, tal, mas eu vou separar. Falei, tá bom, você está me avisando? Estou sabendo. Nunca mais tiveram problema. Continuaram junto. Né? Mas, de muitos casos que eu conheço,
o que determina um casal ficar junto não é a quantidade nem a qualidade dos problemas que eles têm, mas é a determinação de permanecer casado, né? Então, já encontrei gente arrumando motivo para separar, né? Já encontrei gente que, com motivos mais sérios, reais, não separaram, né? Ficaram juntos. E isso também, acho que aplica à igreja. Então, se nós temos em nossa mente, né, a possibilidade, a alternativa, de que se alguma coisa não der certo, a gente separa, obviamente que vai separar. Mas se temos em mente que não tem essa possibilidade, não vai separar. A Clélia me chama de teimoso, né? E eu preferia ser chamado de perseverante, mas ela prefere... Eu não desminto, eu prefiro trocar o adjetivo, né? Perseverante, né? O que significa isso, né? Eu digo para ela, então você fique feliz, porque eu nunca vou desistir de você, né? Vou teimar, você não vai se livrar de mim, vou teimar até o fim. Aí vale, né? Sim, nós casamos logo após a lei do divórcio, né? A lei do divórcio no Brasil foi colocada em 77, casamos em 80 e fizemos um pacto antinupcial para casar no sistema anterior à lei do divórcio. Dá um trabalho tremendo. Depois fiquei sabendo que o Haroldo também fez isso, né? Aquele idealismo de jovem, né? Nossa, a lei não vale nada, é inócua para nós, né? Então, quisemos dizer isso, e fizemos todo o trâmite dessa forma. E, de fato, é assim, né? Você acha que nós brigamos algumas vezes? Ou alguma vez a gente brigou? Nunca brigamos. Nunca, né? Ele acreditou. E ele acreditou. Mas é uma coisa que não está em pauta, né? A possível solução desse jeito. Não está em pauta isso, né? Então, esse pacto, essa aliança, deveria ser colocado de maneira geral também, dentro da igreja. Porque nós não estamos resolvendo uma questão, né? Não é eu com o Erivelto vamos resolver a nossa questão. Não é isso. Nós estamos tocando em uma coisa lá do céu. Nós estamos comprometendo, né, a nossa unidade de Jesus com o Pai. Alguém aqui está fazendo o papel do diabo. Aquilo que o diabo quer fazer, quis fazer com Jesus dividido do Pai, está aqui conosco. E agora nós vamos ser trouxa, tonto, de cair na lábia dele, e o que ele não conseguiu com Jesus vai conseguir conosco? Não, não pode. Não pode acontecer isso, né? Não é uma questão minha com o Erivelto. Se fosse nós dois só, vamos lá dividir, né? Riscar a faca, aí chegamos lá, né? Mas não é isso. A questão é a Trindade. É o testemunho da Trindade conosco, né? O diabo conseguiu reduzir isso e trazer a um assunto normal, terreno, natural. Parece que só resolvemos isso aqui. Não, tem correspondência com o céu. Essa igreja, o que ligares na terra, será ligado no céu. A quem perdoar dos pecados, serão perdoados. Tão sublime é essa igreja. Contudo, nós às vezes trazemos ela, rebaixamos ela para um plano natural. Eu fico aqui muito feliz de ter ouvido, né, a questão do ágape, né, que o Cristóvão estava colocando nesses dias, né? Vem perfeitamente ajudar a compreender o que nós queremos falar de unidade, né? É perfeitamente casado com isso, né?
Então, eu acho que vou, né, encerrando por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta... Não? Ok. No caso, Satanás, ele lança contendas entre irmãos para tentar afetar a Trindade, alguma coisa assim? Ou afetar a comunhão dos irmãos? Com Jesus diretamente era exatamente isso, né? Agora, o que nos une, né? É o Espírito Santo que habita em mim, com o Espírito Santo que habita no Erivelto, que é a mesma pessoa, né? Quando nós nos conversamos em Cristo, é uma conversa da Trindade, isso aqui. Agora, o diabo quer romper isso. Agora, quando a igreja divide, é como se a Trindade ficasse sem testemunho aqui na terra, né? Então, sermos um para que o mundo creia, sermos um para testemunharmos o nosso Deus. Aqui que nós vimos que Deus não é um Deus uno no sentido convencional, mas é um Deus trino, né? E a comunhão e a unidade testemunha isso. Agora, se nós rompemos isso, nós perdemos, Deus perde o testemunho aqui na terra. O que é mais importante, gente? A obra que nós fazemos para Deus ou a obra que Deus faz em nós? De longe, não tem nem que perguntar, né? Mas às vezes nós sentimos importantes porque julgamos que fazemos a obra de Deus. E quando nós falamos que é mais importante a obra que fazemos para Deus do que aquilo que Deus faz em nós, eu estou dando uma brecha, porque eu estou fazendo uma coisa relativa, né? O que é mais importante? Aquilo que eu faço para Deus, aquilo que eu faço, aquilo que o Luiz faz. Quando coloco essa questão dessa forma, eu estou dando ali uma brecha para fazer essa avaliação de relação e tudo mais. Agora, você olha assim, mas o que eu faço? Nada. Né? Não adianta nada que eu faço. Agora, o que Deus faz em mim que é importante, o que Deus faz, Luiz, que é importante, então isso exalta a obra de Deus, exalta a edificação, porque aquilo que está sendo feito no coração do Luiz, sendo feito no meu coração, é a edificação da igreja. Aquilo que eu faço, que o Luiz pode fazer também, é a obra nossa, não é edificação. Agora, se eu admito mudar o parâmetro, o que é mais importante que eu faço, que o Luiz faz, qual tem mais peso na balança? Então, essa é uma edificação estranha. É alguém que está querendo trazer esse assunto para o nosso meio. Pois não. Você falou a respeito de edificação. O que você quer dizer com esse, qual a definição seria melhor para edificação? Bom, o que aconteceu em você que só Jesus pôde fazer? Né? O Abinério pode pregar um belo sermão e isso me tocar. Né? Posso ficar emocionado, posso até aderir à causa dele. Como assim, muitos idealistas aderiram a muitas causas. Mas mudar o coração, é só Deus que pode fazer isso. Acho que um pouco também, pegando aquilo que a Elisa falou, né? Aquilo que Deus fala dentro de nós. Quando a gente fala que Deus fala conosco, Deus pode usar uma pessoa para falar conosco? Pode. Sem dúvida que pode. Né? Deus pode usar o Felipe para falar comigo. Mas, quando é Deus que fala através do Felipe, eu tenho uma voz aqui do Felipe no meu ouvido, mas tenho exatamente a voz de Deus no meu coração também. Nós aqui hoje, nesses dias, podemos ouvir a Deus de duas formas. Segundo o Velho Testamento, engendrando o meu raciocínio, pensando, tentando entender as lógicas do que é dito aqui. E a outra coisa é aquilo que Deus fala no meu coração. Né? Aquilo que Deus está interpretando ao coração de cada um, a realidade de cada um, a pessoa de cada um.
A cada um, Deus está falando uma coisa própria. Então, é esse mover do coração, né? Que às vezes é alguém que falando comigo, às vezes estou sozinho lá, às vezes, né, estou no meu sono, né, mas tenho certeza que Deus falou comigo. Né? Se nós vamos fazer aqui uma relembrança, né, de quando Deus falou conosco, você vai encontrar vários momentos que foi nítido que Deus falou conosco. Quando a gente olha assim para o presente, para o futuro, parece que quando é que Deus fala conosco? É meio assim, dúbio, né? Mas quando olhamos o passado, é claro que Deus falou conosco, é mais fácil de perceber isso. Né? Quando nós lemos a Deus falando com os profetas, ou com as pessoas ali da Bíblia, parece que é muito claro que era Deus para eles, falavam. Mas será que quando eles estavam ouvindo Deus, era tão claro assim? Né? Tinha um padre lá que dizia o seguinte: entender a profecia depois de cumprida é fácil. Né? Então, perceber que foi Deus que falou no passado conosco é fácil. Então, a gente fizer assim uma memória, a gente vai encontrar momentos que Deus falou conosco. E esse falar de Deus, a palavra de Deus, ela não é uma palavra humana. A palavra de Deus, ela produz aquilo que ela significa. Então, se Deus fala para assim, eu vou te dar um coração novo, não é só um discurso. Essa palavra produz esse coração novo entre nós. A palavra, ela é como um remédio, né? Um comprimido. Ali naquele comprimido tem um princípio ativo, né? Não é todo comprimido que é o remédio, é só uma coisinha lá que é o princípio ativo, ou do líquido, ou da ampola, coisa como que queira. A palavra de Deus, ela vem conosco e lá dentro tem um princípio ativo chamado fé. Né? Então, quando nós tomamos a palavra, a fé vem junto. E eu mudando a maneira de crer, eu mudo, eu me transformo, porque a fé age dentro de nós. Então, resumindo, edificação é aquilo que Deus faz no meu coração. É a atuação do Espírito Santo no meu coração. Talvez não ficou tão claro, mas podemos estar aqui esses dias conversando, voltando à pergunta e tal, mas é difícil de explicar uma coisa que é subjetiva. Fala, Maranhão. Uhum. Voltando ao exemplo do Felipe, né, o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você, nós estamos conversando essas coisas e Deus vai provendo a edificação. Ontem, na oração, antes de começarmos a oração aqui, o Haroldo falou o seguinte, que muitas vezes Deus fala conosco através da oração do irmão. Né? E essa oração que Deus fala conosco, o que é? É aquela oração que o Espírito Santo está orando em você. É a oração mais legítima que se pode ter. E se é a oração que o Espírito Santo de Deus está orando em você, essa oração é o Espírito falando com o Pai em nome de Jesus. Se eu estou ouvindo você orar, eu estou ouvindo uma conversa da Trindade. Estou participando do conselho de Deus nessa hora. E quando nós reunimos várias pessoas orando, então, é como se Deus sentasse conosco e vamos decidir as coisas. Né? É o nosso conselho, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Mas não é uma edificação mental, natural. Né? É algo espiritual que opera através de nós. Deus, né, por via de regra, sempre vai usar pessoas. São os meios de Deus. Né? Deus sempre vai usar sermões, evangelização, essas coisas todas, mas são os meios. O ponto final, o objetivo é a edificação. Tá? Ih, gente, ferveu agora, hein? Você falou assim que uma igreja que Satanás tem acesso não foi edificada por Jesus. E a gente vê muitas igrejas hoje que talvez até começaram
edificadas por Jesus, mas acabam saindo do caminho e perdendo a unidade com Cristo e seguindo seus próprios passos, e aí dá no que a gente vê nos escândalos e nas coisas que a gente vê. E às vezes, uma vez eu perguntei para uma pessoa que fazia parte de uma igreja que tinha acabado de ter um escândalo financeiro muito grande, eu falei, mas como que você ainda consegue seguir essa liderança? Ele disse assim, eu faço a minha parte, assim, se ele está agindo errado, aí é ele com Deus, né? A minha pergunta é o seguinte, quando essa igreja está partida nessa unidade com Cristo, como fica a situação dos membros que seguem essa liderança e, de alguma forma, ainda coloca a sua fé nisso, achando que Deus ainda está ali? Então, eu acho que a minha pergunta, não sei se tem muito a ver com a dele. Uma vez eu ouvi numa pregação e agora eu fiquei um pouco curioso sobre divisão na igreja. A pessoa que estava pregando usou o texto da Torre de Babel e tal, onde Deus separou, acho que o homem por línguas, né? Claro que acho que o homem tinha más intenções, né? Mas a pessoa justificou um pouco um tipo de separação em igreja que Deus aprove. E eu queria saber se existe isso mesmo, tá legal? Talvez tenha um pouco a ver com a do Alexandre. Por exemplo, num caso, mais de 10 anos, mais de 20 anos, tinha uma igreja, ela se dividiu por motivos, tinha os meus motivos, enfim, supondo um exemplo. Agora, considerando a realidade de agora, no nível local, igreja local, eu teria que orar, como líder, eu teria que orar e ver se é a vontade de Deus de voltar a me reunir com aquela, né, voltar à unidade com aquele que foi perdido, ou é uma coisa, um fato, isso tem que acontecer, a unidade tem que vir, independente, nem precisa orar, isso tem que, já é tem que obedecer e... Ele colocou a questão da divisão. Eu perguntaria o seguinte: um grupo, hoje fala-se muito da igreja orgânica, vivendo como família, e eu estava até conversando com o Jonas agora à tarde, e muitas vezes existem irmãos que não querem entrar num esquema novamente, de criar uma estrutura e tal. Eu pergunto assim, seria legítimo, dentro da visão de Novo Testamento, quando os grupos começam a crescer, né, ao invés de falar em divisão, mas você liberar irmãos para se multiplicarem, né? Por exemplo, você tem uma reunião na sua casa e de repente não comporta mais ali aquele grupo, então é uma sugestão que aquele grupo ele trace um outro caminho, né, sem, no caso ali, quebrar os vínculos, né, mas simplesmente uma separação física por questões de local. Ok, gente, vamos falar sobre isso, depois encerramos, amanhã a gente está aqui outra vez, né? Uma coisa é a seguinte, a unidade fora de Deus é tão perversa como a divisão, né? Então, se há unidade, mas essa unidade não é em Cristo, né, ela na verdade, é algo contra Cristo. Então, quando Deus interviu lá na Torre de Babel, porque é uma unidade fora dele. Então, não vão fazer unidade política, né, vão fazer unidade de um projeto que, né, se não é em Cristo, não tem um valor espiritual, essa unidade não tem valor. Nós queremos olhar essa unidade que é em Cristo Jesus, né? Então, eu diria o seguinte, que muitas unidades falsas que está aí, o próprio Deus pode agir para explodi-las, né? Porque vai ser um antitestemunho essa unidade falsa, né? Com relação, eu tenho aqui uma frase seguinte, né? Que no Espírito nós nos unimos, né? Porque isso tem origem na Trindade. Mas as denominações, as instituições, melhor dizendo, elas nos dividem, né? Então, tudo que serve para divisão
do corpo de Cristo, ela não tem legitimidade em Cristo. Agora, de forma prática, como enfrentar alguns problemas, né? Então, se tem lá um líder, isso é mais comum do que imaginamos, né? Aquele líder que ele é autoritário, que ele faz uma leitura a partir daquele Deus único, né? Convencional, e ele é autoritário. Então, eu vou ficar lá, assim, sem ter compromisso com isso? Não. Eu acho que eu não seria omisso, né? Falaria sim com esse líder, mostraria, né, e oraria a respeito. Não tomaria iniciativa, o fato de eu ter, né, um pastor ladrão, bem extremo, né, para caber bastante coisa até antes disso. O fato de eu ter um pastor do rebanho que seja ladrão, não me autoriza a abrir uma outra igreja. Não me autoriza. Agora, se eu entender essa unidade, colocar que eu não estou me separando para preservar toda essa unidade de Deus aqui, olha, Deus vai agir com essa pessoa. Né? Nós temos que acreditar que Deus é poderoso o suficiente para defender a sua igreja. Né? A questão, nós temos que ver o que é divisão, né? No sentido de romper a unidade, romper a comunhão, e essa separação natural e salutar que existe. Né? Então, por questões de crescimento, preciso para uma outra casa e tudo mais, isso é um processo natural. A separação que Deus propõe é igual, nós somos uma família. Né? Nós casamos 3 filhos. Né? Aí, quando estava casando o terceiro, uma situação bem engraçada lá em casa, estavam os 3 lá, genros, nora, tal, e alguém perguntou: pai, você não está triste não, vai casar o último, agora vai embora? Eu falei: eu não, esperei 30 anos para esse momento. Não sei se foi a Débora, se foi quem perguntou, mas eu lembro exatamente disso. Ah, pai, mas o fato é o seguinte, né? Eles casaram e nós teve esse motivo de alegria, de abençoá-los e tudo mais, né? Então, por quê? A gente não cria filho para ser eternamente filho. O legal é criar filho para que ele seja também pai, para que ele seja também, produza sua família, né? Forma sua família. Então, isso também tem um valor espiritual da mesma forma. Eu tenho que me alegrar com aqueles que crescem na minha casa e que vão se encaminhar para também ser pai, e assim sucessivamente. E nós não vamos separar brigando, nós vamos festejar essa maturidade. Né? E aqui lá, quando o filho precisa, vai lá. A Débora está aqui, estava ontem com o Sr. Robinério lá. Pai, você não tem um cobertor aí, não? Né? Aí ela saiu, eu falei: Binério, casou, mas é assim mesmo, né? Então, não há rompimento, pelo contrário, né? Há um outro nível de relacionamento, de mais respeito, tudo mais, tal, de mais alegria, né? E depois vem os netos, que é uma outra fase, uma outra comemoração da igreja. Quer dizer, não existe rompimento. Né? Agora, se o pai, ele é aquele que sufoca, não dá espaço, né? Tanto o natural como o espiritual, esse filho vai acabar se rebelando um momento, né, para alcançar a autonomia dele, ou vai ficar no lado, né, esperando que o pai morra um dia para que ele tenha liberdade de fazer alguma coisa.